Você tem preconceito com a palavra feminismo? Vem com a gente. Causa Justa na área e hoje a gente recebe Natália Oliveira. Natália tem o projeto Mulheres Poderosas. E aí, Nath, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Você já era uma feminista ou você se tornou uma feminista a partir do projeto? Eu acho que eu me tornei a partir do projeto. Eu até então não tinha tido tanto contato com o conceito, com essa palavra. Acho que eu entrei mesmo junto com todo mundo. Na minha história, o feminismo vem desse encontro com mulheres, assim. Eu me tornei uma feminista quando eu entendi que o meu encontro com outras mulheres me potencializava. E aí... É lindo, né? É. Dá um calorzinho no coração, a gente fala, nossa, que mágica é essa que acontece, né? Pois é, e como a gente passou tanto tempo, não só ignorando essa potência, mas sendo privada dela, acho que de uma forma muito cruel pelo machismo, né? Que coloca a gente como rivais, que coloca a gente como inimigas umas das outras, né? Esse sistema todo que é muito cruel com a gente, né? Privar a gente desse poder que tá aqui nos espaços entre nós. O feminismo da gente muda, são vários feminismos. Não Sim. tem um só, né? A gente vai construindo. Você fala muito sobre esse feminismo interseccional, que é o que a Djamila também traz bastante, né, na obra dela. Mas eu acho que ainda existe muito ruído nesse entendimento do que é feminismo. Feminismo interseccional, ecofeminismo, né? O que é, afinal, tudo isso? O feminismo interseccional, ele é um entendimento de que ser mulher não é algo universal, que as mulheres partem de origens diferentes e, portanto, suas experiências, suas lutas, suas reivindicações vão ser diferentes. Para mim, só existe feminismo quando você entende isso, porque senão você está ignorando uma parcela de mulheres, né? Isso a gente está falando do feminismo negro, a gente está falando do feminismo trans, a gente está falando das mulheres indígenas, isso tem muitas variedades, assim, vamos dizer. E dentro do projeto o que a gente busca é dar voz a isso, o que é, de certa forma, um desafio para a gente que está aqui no Rio, né, dentro de uma bolha que, por mais que tenha pluralidade, ainda é limitada. É super importante, né, trazer esse debate e mostrar essas histórias, porque ainda tem do grande público, infelizmente, confunde feminismo com feminismo, né? Como se fosse a grande vingança das mulheres por tudo que já foi sofrido e tal. Tem ainda esse preconceito, eu acho que está se ampliando. Mas ao mesmo tempo a gente nunca pode baixar a guarda, né? Vamos dizer assim, porque o preconceito ainda existe, tá caindo, mas outras armadilhas vão surgindo, porque como tudo, o mercado um dia descobre que feminismo vende. Uma camisa escrito I am a feminist, que foi feita por mulheres escravizadas na Indonésia, na Índia, enfim. Então, essas são as armadilhas, assim, O buraco é bem mais embaixo, né? E são muitos anos de opressão para, de repente, virar a chavinha. Então, tem que estar sempre atentas. Exatamente. Porque aí é aquilo um pouco que a gente estava falando também sobre ecofeminismo e como uma luta tem que andar de mãos dadas com a outra. Porque é isso, não adianta a gente lutar pela libertação dos nossos corpos se a gente está financiando um sistema que aprisiona outros corpos de mulheres, né? Ou de fêmeas. Exatamente. Não necessariamente mulheres, mas pode ser do feminino, né? E é isso que eu acho interessante, porque para nós, a gente entendeu entre nós que a nossa questão é ecofeminista, né? A gente entende que o mesmo sistema que sempre oprimiu as mulheres, é aquele que oprime a natureza, que, né, suga até não poder mais, que maltrata, que trata
tudo como se fosse um objeto para ser explorado, né? Então aí a natureza ela acaba entrando num lugar feminino, né? Apesar dela não ser só feminina, né? Mas ela tem uma linguagem que é de cuidar, de prover, né? De gerar. Frutos. Exatamente. Eu sinto, né? Tá na minha obrigação abrir os olhos, se eu tenho a informação e se eu tenho esse conhecimento, abrir os olhos das pessoas para essas armadilhas, para essas coisas que o mercado vai Seduzindo. absorvendo, usando a seu favor mais do que a favor da causa. Entendeu? Eu acho que o marketing sempre faz isso. Ele pega uma contracultura, faz ela virar cultura. Aí tem sempre uma discussão se é bom ou é ruim. Bota é a ótimo. orelha do Mickey no Che Guevara. Mas assim, é ótimo Bota que o na cabeça. feminismo seja moda, porque pega essa galera muito jovem. E é muito ruim porque é isso, porque aí você vende camisas para... Lute como Marielle. Exatamente. E aí... Tem que aprofundar. É maravilhoso que a Marielle seja essa pessoa que é Lute com Marielle mesmo. Assim, como você vai discordar de uma camiseta dessa? Né? Mas ela precisa ser... Eu acho que como tudo que a gente fala, essa luta precisa ser conscientizada. Não, e acho que a gente tem que Precisa parar entender. também de demonizar a problematização, gente. Problematizar é vida, é importante. Não, a gente demoniza a política de forma geral. Assim, existe no Brasil, eu acho que principalmente aqui, uma demonização do ser político. A palavra política é por si só importantíssima. A gente não vive numa sociedade se a gente não for político. Lembrando que não ter partido é uma ditadura. É a única maneira de você conviver democraticamente, do jeito que a gente se organizou, sem partido. Tem que lembrar disso. Assim, você pode não gostar desse ou daquele partido, ou do que fizeram ou dali, mas o partido em si é muito importante porque é a única representação que a gente tem. Mas eu acho que essa é uma questão filosófica mesmo, porque é justamente isso. Quando eu falo de problematização, se a gente não problematiza, se a gente não levanta, porque as pessoas falam, ai, que saco essa discussão e tal. Mas se não tem a discussão, você não expõe os muitos pontos de vista, e aí você não consegue limpar aquilo que pode ser melhorado, né? Tipo, aprimorar, melhorar as relações. Eu acho que isso tudo pode ser resumido na gente querer. A gente tem que sempre se esforçar para sair desse lugar maniqueísta, de que ou isso é totalmente bom ou é totalmente mal. E isso falando de feminismo, falando de política. Muitas vezes, o bom de você ter um projeto também, acho que vocês devem viver isso, é que você é informado espontaneamente pelas pessoas sobre tudo, né? Que está dentro do assunto. Então, muitas vezes as pessoas vêm me perguntar, sei lá, se elas veem uma matéria de feministas radicais fazendo alguma coisa radical, as pessoas vêm me perguntar, mas o que você acha disso? Mas isso aqui é feminismo? E assim, eu posso até expressar uma opinião sobre aquele ato em si, mas a questão é que eu concordar ou não com aquilo não faz com que eu deixe de concordar com o feminismo, entende? O feminismo é uma coisa muito maior. Nem que aquilo represente o feminismo. Assim, o fato de eu ser feminista e fazer alguma coisa não representa o que o feminismo pensa daquela coisa. Mas isso é o discurso pronto de quem tá afim de desmerecer. Quer pegar uma vírgula, isolar isso e falar, tá vendo? Que é o que demonizou a política, que é o que demoniza as mulheres, de forma geral, isso não só as feministas. Isso enfraquece o movimento. Então a gente tem que sempre ter quase que na ponta da língua essa resposta de que não é um ato de um grupo que vai deslegitimar um movimento que é de milhões de pessoas há décadas, entendeu? Que tem toda uma fundamentação teórica, que você não pode jogar fora esse trabalho de décadas por conta disso, que você pode concordar ou não. É um movimento vivo, é feito por pessoas. A mesma coisa política, é algo vivo, é feito por pessoas e a gente tem que abraçar, porque e pessoas erram também, né? E pessoas erram. Às vezes. E depois voltam atrás E não concordar é ok. Tudo bem. Dentro de movimentos, o ideal é que em algum lugar você não concorde para aquilo poder andar. Assim. O movimento não é composto por um monte de gente que pensa igual. As pessoas têm muita pressa, acho que isso se reflete. Eu não acho que as redes sociais sejam causa disso, acho que elas refletem isso. Elas estão muito apressadas em julgar alguma coisa se é boa ou se é má e tirar aquilo da questão.
E isso é muito Porque problemático. tem muitas questões aparecendo também, né? Exatamente. E a gente vai ter que lidar com essa angústia de que a gente não vai conseguir resolver todas elas. E é isso aí, a gente vai resolvendo as que dá, a gente vai repensando as que dá. Mas o importante é se manter em movimento, porque também parado a gente morre, né? Acabou. Movimento questionando sempre, né? Sempre. Sim. E aí, ouviu? Se conectou com esse papo daqui? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho. Eu agradeço demais. Obrigada. E tamo junto. Obrigada. Grande beijo a todos vocês.